Repartindo gratidão. Gente, até o final até o ano que vem, 3 anos, eu aprendo a mexer nisso aqui. E estava ali certa mulher que havia 12 anos. Vinha sofrendo de uma hemorragia e gastara tudo que tinha com os médicos. E médico naquela época era bem raro, tá, gente? Mas ninguém pudera curá-la. Ele chegou por trás dele, tocou na borda de seu manto e imediatamente cessou a hemorragia. Jesus disse: alguém tocou em mim. Eu sei que de mim saiu o poder. Então a mulher, vendo que não conseguiria passar despercebida, veio tremendo e prostrou-se aos seus pés. Na presença de todo o povo, contou porque tinha tocado nele e como fora instantaneamente curada. Então ele lhe disse: filha, sua fé a curou, vai em paz. Aí vocês vão perguntar para mim: Lão, o que tem que ver isso aí com 30 semanas? Eu olho para vocês e vejo assim, como é que vocês entraram aqui? Que mal vocês tinham? Eu estou dizendo para vocês tocaram em Cristo hoje. Hoje não, durante esses 30 semanas. E Ele curou vocês. Instantaneamente. Eu vejo assim, como... Eu estou falando mais pelos homens, porque eu acompanho mais os homens que as mulheres, né? Principalmente porque a gente tem mais contato com os homens. Eu vejo assim, que diferença todos os homens saíram desses 30 semanas. E eu tenho certeza que as mulheres também. Os testemunhos dessas mulheres que vieram para cá foram assim, foi o antes e o depois do 30. Gente, teve até gente da equipe, e dentre deles eu também, saí transformado com o 30. Não que o 30 foi melhor que o CR, ou coisa e tal, mas é sempre diferente. Se ele é melhor ou não, beleza, eu acho melhor. É uma opinião pessoal do Lão, tá? Não é opinião. Mas eu penso assim, como é diferente a gente entrando no 30 e depois saindo do 30. Eu estou mentindo? Se alguém achar que eu estou mentindo, pode levantar o braço aqui. Porque eu penso assim, quando todo mundo pensa a mesma coisa, é porque ninguém está pensando em nada, tá? E o legal dessa mulher, quando tocou em Cristo, é que ali... Quem é advogado aqui? Tem, né? Criou jurisprudência, está certo esse termo? Aí todo mundo começou a tocar em Cristo. E aí só em tocar nele, várias pessoas foram curadas também. Para ver assim, o quanto Jesus faz na nossa vida. E o que é mais legal, eu comparo essa mulher a cada um de nós, que eu estou incluído nesse meio, a cada um de nós, porque a gente foi em busca de Jesus. A gente sabe que indo atrás dele, a gente se cura. E a gente sabe que sempre quando a gente coloca Cristo na nossa vida, a nossa vida não fica a mesma coisa. Não tem como ficar, gente. Não, é impossível a gente ver, sentir a nossa vida depois que a gente conhece Jesus e depois que a gente faz tudo com Jesus. E o legal do 30 semanas é que esse programa não é fundamentado em uma metodologia ou em técnicas de curas medicinais. A gente fala no início, né, que isso aqui não é um programa de autoajuda, e sim ajuda do alto. É o Espírito Santo que age em cada um de nós. Nós não viemos aqui buscar os dons, nós não viemos aqui buscar a cura, sim, né? Mas nós não viemos através do fogo do Espírito Santo, como faz aquelas igrejas pentecostais que eu gosto também. E vamos curar e... Beleza, 30 semanas não faz isso. É um processo. A gente acha que o processo é importante nesse programa. Por isso que a gente faz em 30 semanas. Um passo de cada vez. E o legal, gente, é que
quando a gente fala do 30 semanas e quando a gente fala do nosso testemunho, quando a gente fala sobre as nossas curas, a gente vê o céu se abrindo, né? E para comparar aquele da mulher que foi ao encontro de Jesus, teve também dos 10 leprosos. Ao entrar num povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele. Ficaram a certas distâncias e gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ele disse: vamos mostrar-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou, louvando a Deus em voz alta. Prostrou-se aos pés de Jesus e ele agradeceu. Ele era samaritano. Jesus perguntou: não foram purificados outros 10? Onde estão os outros 9? Agora eu vou, como é que eu posso dizer de forma carinhosa? A Sinara não está aqui para me ajudar. Eu vou ser direto. Eu vou chamar as pessoas, aqueles que não testemunharam ainda, que não mostraram a sua cura, para um dia terem coragem e virem aqui em cima e dizer assim, ó, eu fui curado. Pode ser que o teu testemunho não seja impactante como a maioria dos testemunhos que vieram aqui em cima. Mas pode ter certeza que muitas curas que vocês tiveram, muitas pessoas precisam saber. Eu acho que ninguém passou nesses 30 semanas sem ter um testemunho, sem ter uma cura, sem ter um processo, sem ter uma modificação. E eu vou falar para vocês, vocês são que nem os 9 leprosos? Não precisa responder, gente, por favor, tá? Mas é para vocês pensarem mesmo. Eu gosto muito de brincar, eu sou um cara super brincalhão, mas eu não estou brincando agora, estou falando super sério. Não sejam que nem os 9 leprosos. Não sejam ingratos com os outros. Vocês têm um testemunho para dar. E vocês não precisam, não devem e não merecem ficar com eles escondidos. Muitas curas de vocês, né, muitas falas de vocês, pode ser a cura de outras pessoas. A gente fala aqui no 30 que a cura da gente entra pelo ouvido. A cura sai pela boca. Tá certo? A cura vem pelo ouvido. Para decorar essas frases feitas não é comigo. E a doença sai pela boca. Entenderam, né? Eu estava muito sério, então agora tem que dar uma brincadeirinha aqui. Minhas folhas aqui tá tudo em desordem. Agora cheguei. Então, pouca gente testemunhou, pouca gente mostrou a face. Gente, quando a gente cura uma ferida, o pastor Carlito Paz fala assim, ó, quando a gente cura uma ferida, feridas curadas, ministério aberto. Quanta gente vem falar comigo, Lão, vamos fazer um grupo de X coisas. Eu digo, opa, já vou contar com esse ano que vem. E eu sempre falo para vocês, se vocês estão aqui, é porque aquele pessoal que estava aqui, ó, se prontificou a fazer parte desse programa. Fora além daqueles confidentes que também dispensaram o tempo deles para estarem com vocês. Então não sejam, gente. Estou pedindo para vocês, não sejam que nem os 9 leprosos. Mostrem gratidão àquilo que as pessoas estão fazendo por vocês. Esse versículo diz assim, ó. Bendito seja o Deus, Pai de todos, nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias, de toda a consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações,
para que com a tribulação que a gente, com a consolação que a gente recebeu de Deus, possamos consolar o que estão passando. Esse pessoal aqui eu considero aquele leproso que saiu. E nessa parte da Bíblia, é a única vez que Jesus fala assim, ó, vai e fala o que já aconteceu. Sempre quando Jesus fez um milagre, o que ele falava? Tua fé te curou. Não precisa falar para ninguém, não precisa botar no WhatsApp, não precisa botar no Face, não precisa botar no Instagram. Jesus era moderninho naquela época. E pensa assim, ó, quanta gente ele curou. Para a gente saber, 2000 anos depois, o que ele fez, é porque ele fez muito mais coisas do que a gente pode imaginar. Eu fico imaginando assim, ó, aquele cara, eu penso assim, ó, Jesus, em primeiro lugar, eu penso que Jesus era grandão, tá? Eu penso assim, aí aonde ele ia, uma multidão, pensa, não sei se eu posso falar no Bolsonaro, não, pensa assim, pelo menos é o que tá na moda, tá? É o que está na moda. Não estou fazendo propaganda política, mas até estou. Aonde o Bolsonaro está uma multidão. Vamos falar, o Lula também, onde o Lula está uma multidão, pronto. Não quero falar de partido político aqui. É porque o assunto da moda agora é política, né? Então pensa assim, ó, Cristo onde ia, e aquela multidão. Quem é que conseguia tocar neles, gente? Quem conseguia conversar com eles? Vocês já tentaram chegar perto do Bolsonaro ou perto do Lula? Não estou fazendo propaganda política aqui, por favor, gente. Não me interprete mal. Se o pastor sabe, eu estou ferrado, mas foi os dois exemplos que me veio agora na época. Eu não consigo imaginar quem é um ídolo da época agora. Mas pensem assim, Cristo era o cara do momento. E naquela época, gente, se tu fizesse qualquer coisa, todo mundo sabia. Tanto é que a gente sabe até hoje o que ele fez. Então, para chegar até ele, conseguir tocar nele, ou conseguir falar com ele, tem gente que subiu em árvore, tem gente que saiu pelo telhado, tem gente que, né, tanta coisa para encontrar Jesus, e nós temos ele tão pertinho de nós, e a gente vai se tapar por causa disso. Não sejamos que nem os novos leprosos. Página 313. Em quais áreas da sua vida você superou? E quais áreas percebe que Deus está agindo? Responda aí na sua apostila. Isso aí essa pergunta é assim, ó. Eu sempre pergunto para o Richard, hoje eu não vou perguntar para o Richard. Eu estou desde 2018 2018, né? Estou desde 2018 no CR. E cada ano a gente cura uma área. Cada ano a gente vê novas áreas que estão se abrindo. Tinha um casal ali na frente. Eu perguntei para eles assim, ó, vocês são perfeitos? Eles disseram, não. Bem-vindo ao time. Gente, é porque aqui é lugar de pessoas imperfeitas. Eu sou pequeno, gente. Eu sou muito pequeno para estar onde eu estou. Mas Deus é tão bom, tão maravilhoso, que Ele me capacita. Ele mostra assim, ó, Alan, tu vai por esse caminho, vai por aqui, por ali. E eu sei que pelas minhas forças eu não chegaria onde eu cheguei. Mas Deus mostra muita coisa. E uma das coisas que Deus tem me mostrado são meus defeitos. E as minhas áreas que eu preciso trabalhar. E eu preciso trabalhar em muitas delas. Quando a gente se apresenta aqui, a gente está colocando aquelas áreas da gente que atrapalha, de certo modo, assim, que o Espírito Santo age na gente, para fora. A gente está colocando a nossa doença cada vez mais para fora. E quando a gente fala em paternidade, coisa que a gente falou o ano inteirinho em paternidade, e é uma coisa que a gente vai ter que começar a conversar sobre paternidade, e nós aqui estamos caminhando um pouquinho mais tempo sobre paternidade do que a igreja vai começar com paternidade. Eu gostaria de dar um testemunho meu,
que eu vivi esse fim de semana, e o pastor reuniu a liderança da igreja. Aí estavam os pastores, estavam o pastor Magu, o pastor Christian, o pastor Ronan, o pastor Paulinho, pastor, vou me esquecer de algum, a Fran, Eduardo, Felipe, que mais? Pastor Edinho, pastor Magu, Edinho, Neri, pastor César, pastor Mário, não estava? eu já coloco. Mas ele estava segunda-feira aqui. Né? Não, mas não muda meu testemunho. Aí eu fiquei pensando assim, gente, só gente graúda está aqui, gente. Eu sou pequenininho no meio desse. Aí eu falei assim, gente, sabe o que eu parecia? Um leão na cova dos Daniéis, sabe? É bem isso que eu me sentia. Mas isso não é o que eu queria falar para vocês. E aí eu vi, o pastor até falou, acho que falou no domingo, falou na segunda-feira, sobre paternidade. E eu fiquei assim, uau, eu me sinto filho dele, sabia? Eu me sinto assim, eu vou confessar para vocês que a primeira vez que eu saí com a Sinara, eu perguntei para a Sinara assim, eu vou contar, tá? Não combinei com ela também. Eu perguntei assim, eu vou ter que pedir tua mão para o pastor? E ela vai. Não, o pior é depois aí eu sou brincalhão, né? Cheguei para ele e falei assim, pastor, eu estou me sentindo um adolescente pedindo a mão da sua filha de 15 anos, adolescente, em namoro. Falei brincando, né? Ele bem sério. É bem isso que tu veio fazer aqui. Eu não sabia nem brincar, né? Pensei, né? Não falei, né? Por favor. Aí ele me tratou como pai, como sogro, né? Entre aspas, né? Eu tive que pedir a mão da Sinara. Ele me indagou, coisa que em toda a minha vida ninguém me indagou o que ele perguntou para mim. Tudo que um pai pergunta. Aí, pais, tudo que vocês querem perguntar para as filhas, peçam lá para o pastor que ele sabe, viu? E deixa a gente bem assim, sim, sim, senhor. Sim. E foi. Então, e aí voltando ao meu testemunho, e aí ele chegou para mim e falou assim, qual a tua intenção com a Sinara? Poxa, eu tenho quase 60 anos, né? Eu falei para ele. Né? Agora eu já tenho mais de 60, tá? Aí ele começou, né, a perguntar essas coisas. E eu fui respondendo. Eu vi a responsabilidade que ele tem aqui nessa igreja. Que ele é não só pastor, mas ele também é nosso pai espiritual. E ele sempre me tratou como pai, embora a gente tenha a mesma idade. E aí eu fiquei pensando assim, muitos pastores, até entre aspas, quase que se rebelaram. E eu pensei assim, gente, ele é meu pai. Eu nunca tinha pensado nisso. E a gente está vivendo uma paternidade do pai de cima, né? E agora a gente está vivendo uma paternidade espiritual aqui na terra. É um negócio que eu queria falar para vocês assim, o líder de vocês, de GA, ele também é um pai espiritual para vocês. E ele falou, o pastor Jefferson falou assim, eu sou pai dos líderes, os líderes são pais de vocês, e aproveitem essa paternidade que vocês têm. Aproveitem que o líder de vocês pode ser também o pai de vocês espiritual. Usem isso aí. É um conselho que eu dou para vocês. Eu me sentia assim, eu já me sentia filho dele, mas eu cada vez me sinto mais. E é uma gratidão que eu tenho assim por ele. Sabe essa música do Maravilhosa Graça, né? Quando eu terminei meu CR, mais um testemunho meu, que não tem nada a ver com coisa, eu me perco aqui na apostila, depois eu volto.
a, essa música da Maravilhosa Graça, quando me pede, eu sempre peço, porque, gente, o amor dele é infinito por nós. O amor dele é esplendoroso. E o Pai está aqui para isso, gente, para nos dar tudo que a gente precisa. Uma pergunta aos pais aqui. Vocês gostariam de dar tudo para os filhos de vocês que eles precisam? Sim ou não? Imagina o pai de cima. As mães podiam ter respondido, desculpe, tá? Que eu fui muito machista nessa pergunta. As mães gostariam de dar tudo para os filhos aqui nessa terra? Legal. Imagina vocês que são cheios de defeitos, cheios de falha, querem dar tudo para os filhos de vocês. Imagina o pai lá de cima querer conosco. Imagina o amor dele por nós. É muito maior que o amor que vocês têm pelos filhos de vocês, pelos nossos filhos. Vamos voltar para a apostila? Os mais antigos vão se lembrar das organizações Tabajara. Quem se lembra? Organizações Tabajara. Seus problemas acabaram. Lembram? Pois é. Aqui a gente está dizendo ao contrário. Seus problemas não acabaram. Estou convencido que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Jesus Cristo. Entenderam? Vocês estão completos? Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Quem é que é perfeito aqui? Levanta o braço. Eu não, só estou levantando para induzir alguém. Tá bom. Tomem esse versículo como base para vocês, tá? Quando vocês se acharem perfeitos, quando vocês acharem que não precisam do 30 Semanas, que é um programa de relacionamento com Deus, com os outros e consigo mesmo, quando vocês se acharem perfeitos, até aí vocês vão dizer assim, está na hora de chegar o dia de Jesus Cristo, Cristo Jesus. Bill Johnson diz, quando você entender plenamente quem Deus te chamou a ser, você não vai querer ser ninguém além de si mesmo. Isso é legal, gente, por causa que Deus fez exatamente como vocês são. E Ele planejou vocês sendo Ele. Quando vocês se olharem no espelho e vocês se verem diferentes, vocês pensam que vocês são imagem e semelhança de Cristo. É isso que esse cara aí está dizendo. Os livros dele são muito legais. Eu acho que ele é pastor, né? Ele é pastor. Já li 2 livros dele, se eu não me engano. E eu vim hoje aqui para repartir gratidão. E é o que eu queria mostrar para vocês assim, eu sou grato a essa igreja, eu sou grato ao pastor, eu sou grato à pastora, eu sou grato aos pastores, eu sou grato ao CR, depois agora sou grato ao 30 Semanas, sou grato ao Nova Kids, sou grato a vocês, porque vocês, quando a gente diz assim, mas tu é facilitador ou tu é líder do programa, não, gente, nós somos iguais. Quando a gente fica com essa camisa, a gente não é diferente de vocês. A gente tem os mesmos defeitos, a gente procura as mesmas coisas, a gente procura liberar para nós perdão, liberar liberar paciência, a gente pede para liberar tudo de bom. Nós estamos lendo essa semana, na meditação, Gálatas, né? Fala dos frutos da carne e os frutos do Espírito. Gente, nós temos que liberar tudo da carne para a gente começar a ter o fruto do Espírito.
Eu ainda vou ficar com isso aqui agora, não vou tirar. Permita que Deus continue guiando a sua vida. Semana 30, acabou tudo, né? Não. A vida continua, nosso caminhar continua. Lembra do primeiro... Vamos ver se eu consigo colocar o primeiro... Esse primeiro versículo fala assim, ó. Gente, sejam glória, que Ele seja a nossa glória, a nossa majestade, agora e para sempre. Isso não quer dizer que o que a gente fez acabou. Não, continua. E o 30 semanas continua. O 30 semanas vai continuar com pequenos grupos. Não, se puder, venham. Não vai ter muita coisa, mas a gente vai continuar partilhando a nossa semana. A gente vai ter perguntas facilitadoras, a gente vai ter o momento ainda de continuar a repartir, certo? Porque nós acreditamos que o 30 semanas faz a gente falar. E a gente quer, e a gente precisa ouvir vocês. Eu me curo muito, muito, muito com o que vocês têm para me dizer. E eu vou correr porque eu estou ficando atrasado, né, Sinara? Vocês não sabem, mas ela só olha para mim e eu aceito rapidinho. Pois vocês vivem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Eu me lembro uma vez, o pastor falou para mim, falou assim, Lão, se tu continuar pecando, tu vai morrer. Eu acho que já comentei isso com vocês. E eu falo para vocês, se vocês continuarem pecando, vocês vão morrer. Está aqui, ó. Quem vive de acordo com a carne, morre. Quem vive de acordo com o Espírito, vive. Vocês escolham. Letra A ou letra B? Ou morre, cadê a dona morte? Ou vive. E tem uma coisa que eu acredito nessa vida, é na Bíblia, gente. E o que está na Bíblia, eu sempre quando vou contar a historinha lá para as crianças na Nova Kids, eu falo assim, ó, o que está, isso aqui não é Bíblia, né? Aí mostra a minha Bíblia assim, ó, o que está aqui, o que é? Eles já respondem, é verdade. E eu vou falar, eu sou formado em matemática. Eu fiz, faz tempo já, mas não me pergunto nada de matemática, tá? Eu sou formado em matemática, então eu gosto muito de exatas. E cada historinha que eu ia contar na Bíblia lá para as crianças, o que eu fazia? Eu pegava e ia procurar os cientistas, porque cientista, mais ateu que cientista não tem, né? Procurar o cientista para ver se tudo era verdade. Gente, não encontrei uma coisa que fala na Bíblia e que pode gerar dúvidas. E há pouco tempo a gente foi à Terra Santa e o nosso guia sempre falou assim, ó, a paleontologia justifica a vida de Cristo. Não era Cristo que justificava a paleontologia. Tudo que foi comprovado por paleontólogos está na Bíblia. Então, gente, creiam na Bíblia. A Bíblia tem que ser nossa constituição, né? Como diz, está na moda agora. E o legal é que você viveu várias etapas nesse processo de restauração, de relacionamento. Reflita. Você decide continuar confiando nos apontamentos de Deus para a sua vida? Sim ou não? Seja fiel ao que já recebeu.
a lei da semeadura diz assim, ó, você pode plantar, você pode escolher a terra que você quiser, a areia que a terra não, a areia, os insumos que tu para adubar, a minhoca que você quiser, a semente que você preferir, mas uma coisa tu não pode escolher. É o que tu vai colher. Portanto, seja fiel ao que já recebeu e continue plantando o que você continue plantando o que você quer ser no seu futuro. Que o seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. Aqui fala no amor, né? O amor é lindo, nada sofre, tudo crê, tudo supera, tudo suporta. Gente, esse pessoal aqui que estava aqui na frente, mostra o quanto ele ama você, quanto esse pessoal ama vocês. Quanto ele nos ama, porque eu me incluo também. Nós tivemos aqui no frio, na chuva, com filho doente, deixamos de fazer coisas para estar aqui. Por quê? Para celebrar a vida de vocês. E como disse aqui, ó, seja fiel que já recebeu. Eles receberam e eles estão doando. E o legal do 30 semanas é que eu tenho certeza que 90% de vocês vai estar trabalhando conosco no ano que vem com essa camisa. Ouvi pouco amém, gente. Eu vou repetir. Eu quero que 90% de vocês trabalhem ano que vem. Amém! Uhul! Gente, é sério. Como é legal trabalhar no 30 semanas. Eu mostrei na terça passada que eu sou do Nova Kids desde da camisa roxa, né? E é um negócio que eu adoro, eu gosto de brincar com as crianças, eu gosto de brincar. E aí, quando veio em 30 semanas, eu pensei, não é minha cara, não dá para brincar. E aí eu disse assim, eu vou transformar isso aqui a minha cara. Estou transformando, né? Ainda vai melhorar ainda, pessoal. Aonde eu estava? Na apostila de vocês aí na página 316. Eu escrevo o nome de vocês aí. E quem não tem apostila, só pensa o nome. Me comprometo a exercitar minha paciência diariamente e a identificar os motivos de meus sentimentos e de relações equivocadas. Quem se compromete? Todo mundo? Gente, que eu vi de gente não levantando a mão, eu vou perguntar de novo. Quem se compromete? Levanta a mão só para me ajudar. É isso. Eu gostaria que todo mundo lesse e todo mundo falasse o seu nome. Tá? O primeiro nome só, tá? Vamos lá. Eu não me comprometo a exercitar minha paciência diariamente e a identificar os motivos de meus sentimentos e de minhas relações equivocadas. Prometeram, né? Eu só tenho uma coisa para falar para vocês. A pobre não prometas e a rico tu não devas. Eu sempre falo isso, né? Compartilhe suas conquistas. Anseio vê-los a fim de compartilhar com você algum dom espiritual para fortalecê-los, isto é, para que eu e você sejamos mutuamente encorajados pela fé. Gente, quando a gente fala aqui sobre compartilhar suas conquistas, a gente está falando para vocês falarem mesmo. Compartilhem. Vocês não sabem a importância que tem um testemunho de vocês nas pessoas que ouvem o testemunho de vocês. Vocês não sabem como é importante para nós ver uma pessoa vindo aqui e chegar e falar suas mazelas,
as suas, o seu passado e saber que esse passado agora é um livro aberto e que eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu acho que a Débora falou. Vocês não são pecado de vocês. Vocês não são defeito de vocês. Se vocês souberem que vocês são filhos amados de Deus e souberem a importância de saberem isso aí vocês vão saber assim, ó, meu passado ficou. Eu já falei o meu passado. Eu encerrei uma vez o CR com uma placona desse tamanho, que dizia imoralidade sexual. Mas sabe o que dizia no outro lado da placa? Liberdade. Eu poderia falar para vocês tudo o que eu fiz, mas eu digo para vocês, isso tudo está no meu passado. Isso tudo foi uma ferida, uma cicatriz que já acabou. E eu digo para vocês, tudo que eu falei, muitas pessoas falaram assim, ó, uau, eu vou ter que testemunhar porque eu tenho o mesmo problema que tu. E eu vou ter que correr porque está na hora. Leve o amor de Jesus aonde for. A banda pode subir, que eu vou tentar fazer mais rapidinho para não demorar muito. E serão meus testemunhos em Jerusalém, toda a Judéia, Samaria e até o confins do mundo, como em Cascavel, Santa Boa Vista da Aparecida. Gente, vocês são testemunhos de Jesus Cristo vivo aqui na terra. Assumam isso. Assumam que vocês são as testemunhas de Jesus. E voltem para casa e contam Deus lhe fez. Olha a continuação daquelas coisas. Vou deixar a banda chegar, né? E aonde o pessoal ia indo, ele ia mostrando assim, e Jesus ficou famoso através de todo mundo falar. E a gente precisa hoje mostrar para o mundo o que Jesus fez com a gente. Nós não precisamos pegar uma Bíblia e falar um versículo para uma pessoa. Mas se a gente mostrar com o nosso testemunho e com a nossa vida, ele vai ver, uau, essa pessoa modificou. Nesse último mês, eu recebi o elogio que eu queria receber desde que eu me converti. Um colega da minha empresa chegou e falou assim, eu vi que tu é diferente. Tu é evangélico? Eu falei, sou. Eu nunca disse para ninguém que era evangélico. E essa pessoa, eu notei pelo teu jeito de ser, pelo teu testemunho de trabalhar. Gente, aquilo me emocionou de uma tal maneira. E que, se você souber da minha voz, eu estou até meio emocionado para falar isso. Porque como é bom a gente saber que as pessoas estão vendo Cristo na gente. E vocês podem transmitir para essas pessoas isso também. É muito legal. Reflita qual foi a maior cura que você recebeu e decide testemunhar por onde for. O mundo precisa ouvir vocês, gente. Vocês, pensem assim, ó, vocês são canções únicas criadas por Deus. E se Deus não ouvir vocês, vocês vão ter entristecido a humanidade. Podem ter certeza disso. Eu lhe disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz neste mundo. Terão aflição, contudo tenham ânimo, eu venci o mundo. Vocês não precisam vencer, Ele já venceu por nós. Ele já se entregou por nós, Ele já fez tudo por nós. Nós não precisamos ser guerreiros. Entrega na mão dEle. E eu tenho certeza que vocês estão melhor do que vocês saíram de hoje. E eu gostaria que você escutasse essa música, porque essa música vai ser um hino do 30 Semanas, ela diz muito. E me emociona essa música porque fala bem do que nós somos aqui. E o que a gente precisa ouvir está nessa música. Escutem ela como uma oração. Obrigado pelo silêncio de vocês.